Professor, pode começar, pode ficar à vontade, viu? Muito obrigada mais uma vez. Bom, boa tarde mais uma vez, né, para todo mundo. Eu começo aqui. Primeiramente, é claro, eu gostaria de agradecer o convite do capítulo estudantil do UniBH. É um prazer poder contribuir com esse ciclo de palestras, com esse excelente trabalho que vocês vêm desenvolvendo num momento tão complicado que a gente tem passado, né? E obrigado pelo convite, parabéns, né, pelo trabalho, e para mim vai ser uma honra poder contribuir com isso aqui. Eu vou projetar aqui a apresentação, eu só gostaria que vocês me dissessem se vocês estão vendo. Está aparecendo. Então, tudo certo, né? Bom, pessoal, então eu fui convidado aqui para falar um pouco sobre o sistema petrolífero da Bacia do São Francisco, né? E, sendo assim, eu preparei aqui uma apresentação que contém uma síntese de tudo que a gente conseguiu entender até agora desse sistema petrolífero que é tão peculiar, né? Essa apresentação ela é baseada nos dados disponíveis até então, nos dados públicos, e tenta aqui agregar uma série de informações que foram levantadas não somente nas diferentes campanhas de exploração de hidrocarbonetos na bacia, mas também os múltiplos trabalhos científicos desenvolvidos ao longo de pela universidade, também por órgãos do governo, ao longo das últimas décadas. Esse trabalho que eu vou mostrar para vocês também trata-se de uma síntese de um longo caminho, de longas discussões que eu tenho tido ao longo dos últimos 10 anos com os amigos e colegas Renato Fonseca, João Souza e Tiago Nascimento. E nessa apresentação também, vocês vão ver, eu já começo agradecendo aqui também toda a equipe de exploração da Petra, com quem eu tive o grande prazer de conviver e aprender muito ao longo desse último período, dessa última década, e, é claro, as várias outras pessoas, os pesquisadores, os colegas e amigos que também contribuíram muito e me permitiram aprender muita coisa, não somente sobre o São Francisco, mas sobre sistemas petrolíferos como um todo. Então, essa apresentação, de certa forma, ela também sintetiza os resultados, muito do que a gente aprendeu com todas essas discussões. Aqui também eu resolvi agregar aqui ao que eu vou apresentar para vocês também todo o trabalho que vem sendo desenvolvido no âmbito da rede Gasbras, né, na seção Minas Gerais, com os colegas da UFMG, do CDTN e das outras instituições que compõem aí esse grupo. Tá? Bom, para essa apresentação eu preparei eu separei essa apresentação em 3 etapas principais. Na primeira dessas etapas, eu vou falar um pouco sobre os hidrocarbonetos e lembrar alguns conceitos importantes sobre sistemas petrolíferos, né? E não somente os conceitos em si, mas a história de entendimento desses sistemas petrolíferos. Em seguida, a gente vai conversar sobre a Bacia do São Francisco, que é o foco dessa apresentação, começando pela estratigrafia e evolução tectônica, então entrando no sistema petrolífero, que é organizado de acordo com os principais elementos e processos que a gente conhece até então. No final, a gente vai discutir um pouco sobre esse sistema, a idade dele, as suas implicações, né, e o que isso significa sob uma perspectiva mais ampla, né. Bom, hidrocarbonetos, como o próprio nome diz, são compostos orgânicos formados exclusivamente por hidrogênio e por carbono, né? Eles ocorrem naturalmente, são dos principais constituintes do petróleo, do gás natural, né, e podem ocorrer no estado sólido, líquido e gasoso. Sob o ponto de vista químico, eles ocorrem na forma de moléculas que podem ser desde as mais simples, como a gente pode ver aqui,
o metano nesse canto esquerdo, até moléculas mais complexas, como esse hidrocarboneto policíclico aromático aqui do lado direito, né? Nos sistemas naturais, em geral, quanto maior a maturidade térmica dos próprios sistemas, menos complexas são essas moléculas que compõem tanto gás natural quanto petróleo, né? Vocês conseguem ver aqui o apontador? Sim. Ótimo. Bom, e por falar na sua ocorrência natural, no sistema Terra, hidrocarbonetos, eles ocorrem em quase todas as suas esferas, né? Eles, talvez a principal ocorrência natural, e que é o foco dessa palestra, são as próprias bacias sedimentares, né? Mas além desses componentes, desse tipo de ocorrência natural, esses hidrocarbonetos também são parte importante da biosfera, podem ocorrer na estrutura de diferentes tipos de organismos, também ocorrem naturalmente na própria atmosfera, né, e essa ocorrência natural, ela pode também interagir com emissões que são produto da queima de combustíveis fósseis, né, pela própria sociedade. E as coisas não param por aí, os hidrocarbonetos também são um componente extremamente comum no universo como um todo, tendo sido identificados tanto no sistema solar quanto fora do sistema. Considera-se, por exemplo, hoje, que cerca de 20% do carbono identificado em todo o universo, ele ocorre na forma de hidrocarbonetos aromáticos e policíclicos, né? Isso é bem interessante porque isso coloca esse tipo de molécula como um forte candidato para ter sido material de origem para a própria vida no sistema solar e eventualmente até fora dele, né? Bom, os hidrocarbonetos, eles têm uma grande importância hoje na nossa estrutura socioeconômica e até mesmo cultural, hoje eles já desempenham um papel geopolítico enorme, e são as principais fontes energéticas conhecidas, né, especialmente na forma de gás natural, petróleo e ainda o carvão mineral. Bom, como fontes energéticas para a nossa sociedade, eles também fazem parte de uma longa história da própria cultura humana que pode ser vista, de acordo com alguns autores, na forma dos múltiplos momentos em que ela conseguiu, os avanços dessas sociedades muitas vezes são entendidos como o produto, o resultado de momentos em que a humanidade conseguiu converter fontes energéticas em energia a partir do desenvolvimento tecnológico, né? Isso ocorreu ao longo de toda a nossa história e não é muito diferente com os hidrocarbonetos, não, né? Hoje eles, como eu disse anteriormente, eles já são um componente importante da nossa cultura, da nossa economia, já são um elemento geopolítico aí fundamental, e tudo isso ganhou muito, e os hidrocarbonetos, eles têm esse espaço desde os 1900, até antes, eles já tinham um grande espaço na nossa cultura, né, primeiramente na forma do carvão mineral, que ganhou muito espaço como fonte energética após a primeira Revolução Industrial, e depois da Segunda Guerra Mundial, os hidrocarbonetos, o petróleo e o gás passaram a assumir cada vez mais o papel de fontes energéticas principais aí para a nossa economia. Eles são uma parte tão fundamental da nossa sociedade que todos os episódios todos os momentos em que se experimentou uma crise econômica, também a gente pôde sentir isso na indústria do petróleo, sendo que muitas vezes essa crise econômica foi gerada até por questões relacionadas diretamente ao petróleo, né? Isso a gente pode ver tanto nessas curvas de produção ao longo do tempo, quanto no próprio preço do barril do petróleo, né? Sempre tem variações estão sempre ou quase sempre associadas com episódios importantes da nossa história recente, né? O episódio mais importante, mais recente de todos é esse lamentável momento que a gente está vivendo, de pandemia. Eu não coloquei os dados aqui, mas certamente a gente já tem visto que isso tem impactado em muito, tanto os preços do barril do petróleo, quanto a própria produção, né? Isso tudo é um produto, isso tudo tem uma relação direta com a própria economia, que também tem sofrido impactos muito grandes nesse momento. É interessante porque os hidrocarbonetos, mesmo com a previsão da participação cada vez maior de recursos renováveis como fontes primárias de energia, e imagina-se que
Os hidrocarbonetos, estima-se que os hidrocarbonetos ainda vão ter um papel fundamental, de forma que em 2050, quando os renováveis já vão ter um espaço muito maior nessa estrutura como fonte primária de energia, ainda assim, petróleo e gás natural vão representar aí aproximadamente 50% de toda a fonte consumida. E reparem que o gás natural, ele tem ganhado ele tem sido considerado como uma fonte até estratégica, né, uma fonte de transição energética, uma vez que a poluição causada por sua queima é menor do que do próprio petróleo e muito menor do que o carvão mineral, né? Então ele tem sido visto como uma fonte energética de transição. Então, nesse contexto, mesmo com essas mudanças que a gente deve experimentar nas próximas décadas, os hidrocarbonetos ainda vão vão ser extremamente importantes. Bom, em bacias sedimentares, que é o principal foco dessa palestra, esses hidrocarbonetos, em geral, a gente os estuda a partir do conceito de sistema petrolífero, né? Esse conceito de sistema petrolífero, ele agrega aí elementos e processos. Os elementos seriam as rochas geradoras dos hidrocarbonetos, reservatórios, selos, armadilhas, rotas de migração, e os processos seriam a própria geração, expulsão, migração e acumulação desses hidrocarbonetos. Durante as etapas de exploração em bacias sedimentares, quando a gente consegue agregar todos esses elementos em um único conceito, que nos permite converter isso em um poço, por exemplo, a gente costuma dar o nome de play. Bom, dentre esses elementos, as rochas geradoras, elas podem ser classificadas elas são definidas como rochas ricas em carbono e hidrogênio, né? Elas ocorrem, esse carbono e hidrogênio ocorre nas rochas sedimentares na forma do querogênio, como está sendo mostrado aqui, por essa letra K, né? E essas rochas, a depender do conteúdo de hidrogênio e de oxigênio, oxigênio e carbono, elas podem ser classificadas, esses geradores podem ser classificados em 3 tipos principais, né? Os tipos 1 e 2, que em geral têm um conteúdo de hidrogênio um pouco mais elevado e menos oxigênio, eles têm uma tendência de gerar óleo e gás, né? E o tipo 3, ele tem um conteúdo de hidrogênio relativamente menor, mais oxigênio, e esse tipo de gerador, ele é comumente associado à geração de gás e carvão mineral. Bom, para o estudo dessas rochas, então, a gente tem uma série de abordagens geoquímicas, né, abordagens analíticas, que nos permite conhecer, pelo menos, o conteúdo de carbono, hidrogênio e oxigênio residual dessas rochas geradoras, e assim classificá-los, né. Além disso, a gente estuda esses elementos a partir do seu estágio de maturidade termal, que é muito importante para a gente classificá-los como bons geradores ou ruins nesse sentido. Um outro elemento importante desse sistema petrolífero são os reservatórios. Em geral, esses reservatórios, eles precisam ter boas porosidades e boas permeabilidades. A primeira delas para poder estocar, para poder armazenar os hidrocarbonetos, né? E a segunda para ser capaz de transmitir esse óleo e esse gás armazenado aí. Em sistemas convencionais, a porosidade em geral é maior do que 10%, as permeabilidades variam de 1 milidarcy até algumas centenas, né? E essa porosidade, ela pode ser primária, né, que é aquela porosidade residual, né, derivada lá da rocha sedimentar própria antes do processo de soterramento, e secundária, que em geral envolve processos de dissolução, precipitação mineral ou fraturamento, né? Aqui a gente vê um exemplo, né, do que é porosidade, né? O que é azul aqui são os poros, né? Isso aqui é um dolomito lá do grupo Macaé, albiano, cenomaniano da bacia de Campos, né? Outros elementos importantes dentro desse sistema petrolífero são as armadilhas e os selos, né? Aqui a gente consegue ver pelo menos 5 tipos distintos de armadilhas, todos associados a selos com baixa porosidade, baixa permeabilidade. Em geral, esses selos, eles podem ser tanto sal quanto rochas siliciclásticas finas e carbonáticas finas, incapazes de nem armazenar e nem transmitir esse tipo de fluido. Quando em sistemas convencionais, esses reservatórios, em geral, eles podem exibir diferentes tipos de fluidos, né, sendo que esses fluidos, eles costumam ser segregados de acordo com
a gravidade. Né? Os fluidos mais pesados, em geral, água salobra, ficam na base, seguidos pelo óleo, e a capa disso tudo, em geral, é o próprio gás natural. Em bacias sedimentares, então, quando todos esses elementos eles têm um timing adequado com os processos de soterramento e geração, isso permite a formação de campos de petróleo que no futuro, ou que após algum tempo, podem ser explorados em campanhas de exploração de hidrocarbonetos. E aí, a depender do tipo de rocha geradora e da história termal dessas bacias, essas bacias elas podem ser definidas como oil prone ou gas prone. A primeira é aquela bacia que tem um grande potencial para óleo, e a segunda é que tem um grande potencial para gás, né? Essa distinção entre esses dois tipos não é uma distinção simples, né? Eventualmente, uma bacia que foi onde grandes campos de óleo se formaram, ela pode continuar a ser sujeita a processos termais que vão fazer esse óleo se quebrar e formar gás natural, muitas vezes contemporaneamente a própria geração de gás natural em estágios termais mais avançados, a partir das rochas geradoras. O entendimento do sistema petrolífero, ele é um entendimento que foi construído, na verdade ainda está sendo construído ao longo das últimas décadas, né, vagarosamente, de forma que a gente, no início, a gente era capaz de ler esse sistema petrolífero, sobretudo através da chamada teoria anticlinal, em que as principais acumulações eram entendidas ou eram previstas ao longo do ápice de grandes estruturas anticlinais, sobretudo aquelas aflorantes. No segundo momento, a gente desenvolveu um conceito de sistema petrolífero parecido com esse que eu mostrei anteriormente, e hoje a gente já está numa nova fase em que tem sido tratada como através da teoria de acumulações contínuas, né? Na verdade, essa teoria de acumulações contínuas, ela tem sido a forma de entender os chamados sistemas não convencionais. Tudo isso ocorreu a partir de uma série de desenvolvimentos tecnológicos e também científicos em torno de tudo isso aqui. É claro que teve uma série de momentos econômicos e até sociais que permitiram esses passos. O fato é que, atualmente, a gente já consegue ver esse sistema petrolífero um pouco além daquilo que se via antes, e esse sistema, e essas inovações que ocorreram ao longo das últimas décadas, elas foram responsáveis pela chamada revolução do não convencional, nos Estados Unidos, na América do Norte como um todo. Essa revolução do não convencional acabou culminando na comercialidade de reservatórios de sistemas petrolíferos antes tidos como incapazes de produzir de forma comercial. Esses sistemas petrolíferos, por definição, eles têm baixa porosidade, baixa permeabilidade, seus reservatórios. Os gradientes de pressão, em geral, são anômalos, os contatos entre água e óleo, eles são difusos ou até mesmo inexistentes nesses sistemas. Rochas geradoras passam a ser reservatórios, ou seja, aquele óleo, aquele gás que foi produzido a partir de uma rocha rica em matéria orgânica que não foi capaz de migrar, também passa a ser explorado, e os mecanismos, portanto, hidrodinâmicos associados a todo esse sistema, eles assumem papéis secundários, e essas acumulações, em geral, elas são contínuas, né? O que tem impactos muito grandes para diminuir o risco desse tipo de empreendimento, que ele já nasce com um custo consideravelmente mais elevado. Os tipos de sistemas petrolíferos não convencionais, em geral, são classificados de acordo com os reservatórios. Esses reservatórios, eles podem ser do tipo tight sandstones, que são arenitos com baixíssima porosidade e permeabilidade, tight carbonates, que são carbonatos com permoporosidades similares, né? E também pode ser do tipo shale gas ou shale oil, em português o gás de folhelho ou óleo de folhelho. Existem também outros aí,
como coal bed methane, enfim, que a gente não vai tratar muito nessa apresentação. Aqui do lado esquerdo, a gente consegue ver uma foto mostrando o espectro, uma variação desde um arenito de reservatórios convencionais, com maior porosidade, maiores permeabilidades, do lado esquerdo, até os chamados reservatórios do tipo tight, com as porosidades muito mais baixas, em geral menores do que 10%. E permeabilidade também muito mais baixa. Então, isso tudo culminou com essa revolução do não convencional na América do Norte, que permitiu não somente a retomada do aumento de produção do óleo e gás nos Estados Unidos, mas também a independência em relação a esse recurso. Isso tudo, todos esses conceitos, eles permitiram, então, o desenvolvimento desse tipo de sistema petrolífero em praticamente, ou pelo menos a aplicação desses conceitos em praticamente todos os continentes do mundo, né? E aí que a gente entra com o nosso São Francisco, né? A Bacia do São Francisco aqui no Brasil foi alvo de uma dessas campanhas que acabou, pelas suas próprias características, acabou assumindo esses conceitos mais recentes dos sistemas petrolíferos não convencionais. A Bacia do São Francisco, então, é uma das bacias terrestres brasileiras, ela ainda não produz hidrocarbonetos comercialmente, mas talvez seja uma das bacias mais exploradas, ou melhor, com maior quantidade de dados disponíveis dentre essas bacias terrestres brasileiras. É uma bacia que tem uma área de aproximadamente 350 mil quilômetros quadrados, cobre aí os estados de Minas Gerais, Bahia, Goiás, um pouquinho dela está localizado em Tocantins. A bacia, o histórico exploratório da bacia, ele pode ser dividido para hidrocarbonetos, né, ele pode ser dividido em duas etapas principais. Uma etapa antes da quebra do monopólio, e a outra etapa após a quebra do monopólio de exploração no Brasil. Essa primeira fase, ela foi conduzida, sobretudo, por esforços exploratórios da Petrobras, né, aqui a gente teve a perfuração de alguns poços e a aquisição de linhas sísmicas 2D. A segunda fase, ela já contou com a participação de outras empresas, né, de diferentes empresas, além da Petrobras, da Shell e outras que despenderam um grande esforço aí, principalmente depois após 2005, né. Todas essas campanhas, elas resultaram em uma bacia, ou melhor, em um estado completamente coberto por dados aerogeofísicos, magnéticos e gama-espectrométricos. A bacia hoje tem mais de 21 mil quilômetros de sísmica 2D, essa sísmica tanto levantada por vibrossais, quanto a partir de explosões que são utilizando dinamite, né, que é aquele método tradicional de levantamento sísmico. Hoje tem mais de 26 poços profundos perfurados aí, com milhares de metros de perfilagem geofísica, incluindo tanto curvas padrão, curvas tradicionais, quanto algumas curvas especiais. Também hoje tem mais de 7 mil metros de testemunhos aí, que foram adquiridos ao longo dessas campanhas de perfuração, e nesse processo como um todo, dezenas de descobertas foram notificadas, e todo o entendimento, além de contar, que a gente conseguiu construir até então, além de contar com todos esses dados levantados nas campanhas exploratórias, também conta com uma infinidade de trabalhos, de teses, dissertações e pesquisas desenvolvidas tanto pelas universidades quanto por outros órgãos ao longo dessas últimas décadas também. Bom, aqui a gente vê o exemplo de alguns dados levantados. Do lado esquerdo a gente vê um caminhão que foi utilizado na época para o levantamento dessas linhas sísmicas via vibrossais. Aqui, ao invés da detonação via dinamite, a gente troca essa emissão de onda por vibrações produzidas, vibrações com frequência controlada, intensidade também controlada, produzidas por esses caminhões. Isso aqui acabou gerando uma grande vantagem logística, porque aqui a gente não precisava mais abrir grandes picadas ao longo da bacia, a gente podia levantar todas essas seções ao longo das estradas, o que tem de sobra, em especial aqui no estado de Minas Gerais. Aqui o exemplo do lado direito dos dados levantados na perfilagem na perfuração desses poços, né? E do lado esquerdo inferior aqui a gente vê alguns dos testemunhos que foram adquiridos por um
processo muito importante de inovação tecnológica que a bacia experimentou nessa segunda fase de exploração. Esses testemunhos eles foram adquiridos a partir de uma sonda especial, uma sonda híbrida, desenvolvida a partir de uma joint venture entre a Petra e a Geosol, que permitiu adaptar uma sonda de mineração, né, trazer da mineração a capacidade de testemunhagem contínua e adaptar isso para pesquisas para perfurações profundas com toda a segurança e todos os elementos que a pesquisa de hidrocarbonetos exige, né. É daqui que vieram os 7.000 metros de testemunhos que já foram adquiridos. Do ponto de vista geológico, a bacia do São Francisco é uma típica bacia intracratônica. Ela tem unidades dominantemente com idade proterozoica, e essas unidades elas registram diferentes ciclos bacinais, todos, a maioria também proterozoica, com alguns registros também do fanerozoico. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais, eu vou falar um pouco mais sobre eles. Todas essas unidades recobrem rochas arqueanas, metamórficas arqueanas a paleoproterozoicas em contatos discordantes, que são o próprio substrato do cráton do São Francisco, né? Por se tratar de uma bacia intracratônica, ela tem todas as características litosféricas típicas de bacias intracratônicas, a começar pela própria espessura litosférica, da ordem aí de 200 quilômetros, e sendo que o contato entre a crosta e o manto está entre 40, sobretudo entre 40 e 45 quilômetros de profundidade, de forma que variações nessas características litosféricas, todas correspondem à arquitetura, tem uma relação direta com a arquitetura tectônica, que eu vou mostrar daqui a pouco. É uma bacia fria, né, pelo menos atualmente, os gradientes geotérmicos são da ordem de 18 graus por quilômetro, representando aí o típico ambiente intracontinental e intracratônico. Hoje, o registro sedimentar da bacia ele pode ser sintetizado como está apresentado aí nessa carta estratigráfica. Então, a gente consegue distinguir pelo menos 3 grandes ciclos bacinais. O primeiro deles seria um ciclo do tipo Rift-Seg, que evoluiu para uma margem passiva lá na porção, no setor oeste da bacia do São Francisco, entre o Mesoproterozoico e talvez o início do Neoproterozoico. O segundo desses ciclos bacinais seria um rift, que também se conectou com uma margem passiva do lado oeste da bacia. Essa margem passiva provavelmente foi contemporânea a um arco continental, a um arco desenvolvido aqui, preservado na faixa Brasília. E do lado oeste, esse rift acabou evoluindo para a margem passiva que está lá registrada no grupo Macaúbas e unidades associadas. Já no final do Ediacarano, né, no final do Ediacarano, início do Paleozoico, o paleocontinente São Francisco ele foi convertido num grande sistema bacinal de antepaís que recebeu os depósitos siliciclásticos e carbonáticos mistos do grupo Bambuí, com a idade entre o Ediacarano, a gente cada vez mais ele está, as idades do grupo Bambuí, o grupo Bambuí como um todo, ele tem cada vez mais vem cada vez mais rejuvenescendo, né? A gente tem visto que que muito da sua seção estratigráfica, ela entra no início do Paleozoico, então hoje a gente trabalha com idades entre o Ediacarano e o Cambriano para essa seção sedimentar. Do ponto de vista paleoclimático também, aqui a gente tem 2 registros importantes paleoclimáticos do final do Neoproterozoico, né? São 2 registros glaciais aí. A gente ainda há uma discussão sobre a idade exata desses registros, mas hoje a gente tem colocado o primeiro deles no criogeniano e o segundo deles seria aí de idade ediacarana, né? Já dentro do contexto bacinal do Bambuí. Tudo isso recobre uma unidade que a gente ainda não conhece muito bem, mas correlações regionais indicam que se trata de um depósito paleoproterozoico, acalimiano, que eu vou mostrar daqui a pouco em sessões sísmicas. Desculpa, Bom, então vamos seguir aqui. Então, hoje, as seções sísmicas, essas unidades, a gente consegue identificar ao longo de praticamente toda a bacia do São Francisco. Aqui a gente tem 2 seções sísmicas. A seção sísmica são 2 seções sísmicas compostas, né?
A seção sísmica sul, ela tem uma orientação mais ou menos norte-sul, norte está aqui, o sul está aqui, e a seção que está acima tem uma orientação aproximadamente leste-oeste. Então, a gente pode ver a dispersão dessas unidades e a gente pode ver também que elas estão, tanto a espessura quanto a própria dispersão, né, sedimentar, ela é controlada pelas estruturas do embasamento e envolvida por cinturões de falhas e dobras que se desenvolveram aí no final do Ediacarana, né? Essa história tectonoestratigráfica da bacia, ela culminou na compartimentação do embasamento em 3 grandes estruturas, um grande graben de direção NWSE, que corta a porção central da bacia, e separa um alto de embasamento a norte, que é o Alto de Januário, e um alto de embasamento a sul, que é o Alto de Sete Lagoas. Esse grande graben, hoje, ele contém os maiores, talvez os maiores, os registros sedimentares mais espessos conhecidos no Cráton do São Francisco. Aqui as seções sísmicas sugerem espessuras até superiores do que 10 quilômetros de sedimentos. Bom, no final todas essas unidades nas bordas da bacia, elas estão parcialmente envolvidas por cinturões de falhas e dobras, né, que têm arquiteturas um tanto quanto diferentes, né, e representam a porção externa do cinturão da faixa Brasília, do lado oeste da bacia, e a porção externa da faixa Araçuaí, do lado leste da bacia. Quando a gente analisa sob a perspectiva em profundidade, a gente vê que esses cinturões de antepaís, o cinturão de falhas e dobras do lado leste, ou seja, o cinturão de antepaís da faixa Brasília, do lado oeste, desculpa, ele é um cinturão de natureza epidérmica, todo articulado em um descolamento subhorizontal, aproximadamente na base do grupo Bambuí. Esse descolamento tem um leve mergulho para oeste, onde ele passa a envolver também unidades um pouco mais antigas. Do lado leste, por outro lado, esse cinturão ele é compartimentado, sendo que a sua porção, ao setor em que ele envolve o aulacógeno, ele afeta o aulacógeno de Pirapora, ele tem uma natureza do tipo thick-skinned, ele afeta o embasamento, e onde ele se desenvolveu junto aos altos de embasamento, os altos de Sete Lagoas e Januário, ele tem uma natureza parecida com essa aqui, ou seja, epidérmica. Bom, esse registro todo hoje nos permite contar uma história tectônica que parece começar lá no Paleoproterozoico, com o primeiro episódio de rifteamento. Nas margens da bacia, esse episódio de rifteamento também é registrado pelo supergrupo Espinhaço Inferior, na faixa Brasília, e o grupo Araí, lá na faixa, o supergrupo Espinhaço Inferior, na faixa Araçuaí, desculpa, e o grupo Araí, lá na faixa Brasília. Um segundo episódio de rifteamento foi seguido de um segue aqui dentro da bacia. Esse segue se conectou com uma grande margem passiva lá do lado oeste do paleocontinente São Francisco. Já no Neoproterozoico, do Neoproterozoico inferior até o Neoproterozoico médio, até superior, um novo rifteamento culminou com o desenvolvimento foi seguido por uma margem passiva aqui do lado oeste da bacia, esse pequeno golfo aqui, que é o golfo registrado pelo grupo Macaúbas e unidades associadas, e aqui uma outra margem passiva, aparentemente contemporânea a um arco, foi desenvolvido aqui no Neoproterozoico. Já no final do Neoproterozoico, início do Paleozoico, durante o ciclo brasiliano e panafricano, os múltiplos orógenos que se formaram às margens do paleocontinente São Francisco, Congo, durante os estágios da sua colisão com outros blocos litosféricos, também garantiu o desenvolvimento dentro da bacia de um sistema bacinal de antepaís que, como eu disse anteriormente, recebeu os depósitos do grupo Bambuí. Esse sistema bacinal, ele deixou como registro, embora ele tenha desenvolvido a partir da interação de múltiplos orógenos diacrônicos aqui nas margens, ele tem como registro principal hoje, a gente reconhece 2 depossentos principais, uma grande intumescência flexural aqui do lado leste, que contém os depósitos, os registros de plataformas carbonáticas e siliciclásticas estaqueadas, né, e um depossento principal do lado oeste, junto à faixa Brasília, que recebeu principalmente sedimentos siliciclásticos finos e os depósitos conglomeráticos e grosseiros dos grupos da formação Samburá e da formação Lagoa Formosa, né. A compartimentação tectônica dessa bacia, ela é típica para sistemas bacinais de antepaís, e ao final da sua vida,
ela foi assoreada, recebendo, então, os depósitos siliciclásticos da formação Três Marias, depois desse episódio que está sendo retratado aqui por esse desenho, e nesse momento também o registro direto do avanço da faixa Brasília também foi registrado por alguns pequenos depocentros conhecidos aqui do lado, no extremo leste da bacia. Diferentemente de outras bacias terrestres brasileiras, o registro fanerozoico da bacia de São Francisco é muito tímido. A gente tem aqui um registro composto pelas rochas do grupo Santa Fé, as rochas glaciogênicas do grupo Santa Fé, que ocorrem expostas em locais, em alguns poucos locais, as espessuras também são pequenas. Já do Cretáceo, a gente tem o registro dos grupos Areado, Mata da Corda e Urucuio, que, embora extensos, ao longo de toda a bacia, também deixaram aí um registro em termos de espessura muito pequeno. Aqui nessa seção sísmica a gente consegue ver, né, essa seção sísmica, ela representa um M-graben desenvolvido aqui na porção centro-oeste da bacia, que é onde a gente tem as maiores espessuras preservadas desses depósitos cretácicos. E reparem que mesmo nesse setor onde há as maiores espessuras, o desenvolvimento desse ciclo bacinal aqui do Cretáceo, ele não foi, ele mais aproveitou o que existia antes do que alterou, obliterou, né, toda a arquitetura da bacia pré-existente. Então, a trama tectono-estratigráfica da bacia de São Francisco é, sobretudo, de natureza proterozoica. O sistema petrolífero, com todos esses dados disponíveis e as informações que a gente vem levantando ao longo dos últimos anos, é possível a gente reconhecer um sistema petrolífero, então, com elementos e processos dominantemente proterozoicos, né, sendo que o embasamento econômico, ele seria composto aqui, ele corresponderia ao embasamento arqueano-paleoproterozoico, e talvez a essas unidades ainda não amostradas de idade provável proterozoica, a calimiana. Os principais reservatórios, eles estão distribuídos, então, nos registros desses ciclos bacinais meso-anel-proterozoicos, até eopaleozoicos, né, sendo que hoje a gente consegue reconhecer folhelhos como geradores, né, folhelhos meso-neoproterozoicos e folhelhos tonianos, acriogenianos, também folhelhos e calcilutites ediacaranos acambrianos. Os reservatórios principais reconhecidos até então, eles são arenitos mesoproterozoicos, rochas carbonáticas ediacaranas cambrianas, e os chamados heterolitos fraturados. Esses heterolitos são intercalações muito finas de rochas siliciclásticas, ou arenitos muito finos, ou siltitos, com pelitos ou argilitos, né? Os selos principais, eles são rochas siliciclásticas finas, contínuas ao longo de toda a bacia, do grupo Bambuí, da sequência Bambuí, embora sejam descontínuos, diamictitos glaciogênicos também têm sido considerados como selos efetivos em algumas regiões, pelo menos, e como a gente vai ver, a natureza dos reservatórios sugere que selos diagenéticos também devem ter desempenhado um papel importante aí. Então, os geradores. Hoje a gente reconhece esses geradores lá no Mesoproterozoico, compondo a chamada sequência Paranoá espinhaço, né? São rochas, são folhelhos negros, eventualmente carbonáticos, ricos em matéria orgânica. Eles, apesar de terem experimentado uma alta maturação, né, um elevado grau de maturidade, eles têm um elevado grau de maturidade termal, eles ainda apresentam conteúdo orgânico total da ordem de 1,2 até superior a isso aí, e foram depositados durante junto a uma superfície de máxima inundação, provavelmente em ambiente marinho, sob condições anóxicas, né? A gente tem reconhecido essas unidades junto ao lacógeno de Pirapora, mas também nas margens desses altos de embasamento. Aqui está sendo representado, inclusive, uma representação ao longo da margem do alto de embasamento de Sete Lagoas. Outros geradores, talvez alguns dos mais clássicos aí conhecidos na literatura, eles estão juntos a essas sucessões neoproterozoicas, né, têm sido reconhecidos junto ao grupo vazante, no extremo oeste da bacia, onde eles podem atingir TOCs máximos de 15%,
e muitas vezes eles estão, o grau a quantidade, o conteúdo orgânico preservado, ele está entre 2% e 4% na maioria dos casos. A gente ainda precisa avançar muito no entendimento do tipo de organismo que foi responsável pela geração desse tipo de matéria orgânica, mas os trabalhos que já estão disponíveis aí, eles mostram que tratavam-se de micro-organismos compostos aí por cianobactérias, arqueobactérias metanogênicas, eucariontes aeróbios, eventualmente até bactéria verde sulfurosa, né? Isso mostra para a gente, isso dá uma ideia do tipo de biota que foi responsável pela formação dessas seções com potencial gerador aí. No grupo Bambuí, os principais geradores reconhecidos, eles estão na base da sequência Bambuí como um todo, eles estão numa posição, inclusive, peculiar do ponto de vista estratigráfico, interessante, né, melhor do ponto de vista estratigráfico, sobretudo ocorrem em seções junto às superfícies de inundação máxima, na base pós-glaciais, né, que é comum a gente ter um registro glaciogênico, seguido daqueles carbonatos de capa típicos do final do Neoproterozoico, e então umas espessas sucessões cheias de folheiros ricos em matéria orgânica, que podem atingir, ter aí preservado até valores superiores a 3,4% de TOC. Em geral, a espessura desses geradores aumenta um pouco mais junto a pequenos grabens, sim, sedimentares no alto de Sete Lagoas, e também podem ocorrer junto a um grande depocentro da bacia Bambuí, que está localizado no setor sudoeste da própria bacia do São Francisco. Nessa região, inclusive, esses geradores, eles têm uma característica bem interessante, eles são responsáveis por controlar o cinturão de falhas e dobras, o cinturão epidérmico de falhas e dobras da faixa Brasília, sendo que são eles, junto a eles, que esse grande descolamento regional está articulado. Alguns poços que foram perfurados nessa região mostram aí a mesma situação estratigráfica, né, são folheiros pós-glaciais, e com TOC de até em torno de máximo de 1,3%, como essas análises são em amostras de calha, a gente imagina que esse TOC seja ainda maior do que isso. A paleobiota responsável por esses geradores ainda também a gente precisa entender um pouco mais, até mesmo porque os micro-organismos conhecidos no Bambuí, eles não estão tão bem preservados quanto aqueles do pré-Bambuí, mas tem se encontrado muito matéria orgânica amorfa, alguns acritarcos, leosferídeos, se eu não me engano, que mostram aí, que dão mais ou menos a cara do que seria essa paleobiota responsável pelo desenvolvimento desses geradores. Estromatólitos e microbiolitos também são feições extremamente comuns junto ao grupo Bambuí, ocorrem ao longo de toda a bacia. A gente ainda tem uma dúvida grande se eles podem ter atuado como geradores, mas se tiverem, né, a quantidade que a gente conhece ao longo da bacia dá aí um caráter interessante, dá uma segurança maior para isso tudo, né? Esses geradores, todos eles têm, quando a gente vai classificá-los naqueles diagramas que eu mostrei anteriormente, em geral eles mostram baixíssimos conteúdos de hidrogênio, né, com teores de oxigênio variáveis, a não ser por algumas poucas rochas conhecidas que têm aí um índice de hidrogênio um pouco maior, até um pouco superior a entre 300 e 200 miligramas de HC por grama de carbono orgânico, né? Isso tudo levanta para a gente uma questão importante: qual que é a natureza desses geradores, se eles foram de fato bons geradores e passaram por uma degradação termal muito grande, ou se eles nunca foram geradores de fato, né? Essa degradação termal, ela também é mostrada pelos micro-organismos, pelos microfósseis conhecidos. Os índices de cores indicam que a gente está falando aqui de uma bacia com alto estágio, em muitas porções com alto estágio de degradação termal, né? E aí essa pergunta de preservação e maturação, ela é extremamente importante, e a gente tem tentado abordá-la, apesar das limitações, a partir de outras ferramentas, né? Junto com as equipes de trabalho de São Paulo, né, principalmente todas coordenadas pela Marli, pelo Ricardo Trindade, a gente tem visto os trabalhos do Gustavo, Paula Santos e do Sérgio Caetano Filho, têm mostrado para a gente que
essa bacia, pelo menos a estágio bacinal Bambuí, ele foi anóxico quase que por todo o seu tempo de vida, né? E as condições paleotectônicas também mostram condições muito restritas que são favoráveis à anoxia, né? Ou seja, formação de rochas geradoras e preservação, também a autoalcalinidade, inclusive essa restrição, ela parece ter garantido até ambiente metanogênico após dada a pouca troca, né, entre química com outros reservatórios e a própria exaustão, né, depois que se exaure os sulfitos. Outro elemento muito importante que a gente tem visto ao longo de todos esses geradores é a enorme quantidade de sulfetos eodiagenéticos, que sugerem também um ambiente anóxico, e tudo isso indica, então, que foram bons geradores, só passaram por uma história termal um pouco mais severa. Outro fator importante é que são geradores pré-cambrianos, né, onde não havia plantas superiores responsáveis por formar geradores do tipo 3. Então, aqui a gente deve estar falando de querogênios do tipo 1 ou 2, né, então uma mistura algálica e de outros micro-organismos. Bom, os reservatórios, então, a gente conhece hoje, talvez os principais reservatórios, eles sejam arenitos de baixíssima porosidade, que ocorrem aí nessa sequência Paranoá, espinhaço superior. São arenitos depositados em uma fase rift, correspondem principalmente a arenitos fluviais, aluviais, né, são arenitos mal selecionados, muitas vezes conglomeráticos e até feldspáticos, né. Em lâminas, eles apresentam porosidades, tanto em lâmina quanto em análises laboratoriais e petrofísica, eles têm mostrado porosidade máxima em torno de 10%, permeabilidade da ordem de dezenas de milidarces, né, e essa porosidade é toda ou em grande parte de natureza secundária, formada a partir da dissolução tanto de cimentos carbonáticos quanto de grãos de feldspato. Eventualmente, essa porosidade pode ser até preenchida por fases diagenéticas mais avançadas, como cloritas, que a gente está vendo aqui. Os reservatórios, também a gente identificou ao longo dessas últimas campanhas reservatórios mais jovens, neoproterozoicos, que apesar de mais jovens, eles têm uma característica muito similar aos mesoproterozoicos que eu mostrei anteriormente. Eles são reservatórios onde a porosidade é de natureza quase que exclusivamente secundária, um pouco mais baixa do que os mesoproterozoicos e associadas a sistemas fluviais e fluviodeltaicos, né? Essas porosidades também são formadas a partir da dissolução de grãos feldspáticos e cimentos carbonáticos, como no caso anterior. Já no Ediacarano cambriano, predominam reservatórios carbonáticos, também de baixa porosidade e baixa permeabilidade, sendo que esses poros, essa permeabilidade, ele se desenvolveu dominantemente a partir de processos de dissolução, processos secundários, pós-deposicionais, né, que garantiram aí o desenvolvimento de porosidades de entre 2% e 6%, eventualmente pode atingir até 7%. Sob o ponto de vista estratigráfico, esses reservatórios, eles têm uma posição previsível, em geral, eles estão no topo eles estão junto a uma superfície de máxima regressão, junto à formação Sete Lagoas, pelo menos esses que estão sendo mostrados aqui. Essa superfície estratigráfica de máxima regressão, o desenvolvimento dela deve ter garantido também aí condições para que ocorresse essa dissolução secundária e preservasse essa porosidade, essa permeabilidade. Alguns reservatórios em campo, nos altos de embasamento, onde eles tendem a ocorrer com maior expressividade, a gente vê que reservatórios dessa natureza, então, estão associados a essas superfícies ao final desses ciclos regressivos, né? E lá no Alto de Januária, eles também estão associados a horizontes dolomíticos, que comumente também exibem porosidade, e além de exibir indícios, da gente já ter detectado indícios de hidrocarbonetos, esses horizontes também têm aí acumulações, mineralizações de chumbo e zinco muito conhecidas, também preenchendo essa porosidade.
Reservatórios carbonáticos similares também têm sido identificados em sequências de segunda ordem, no final desses ciclos transgressivos mais jovens, dentro do Bambuí. Aqui a gente tem um caso que, inclusive, foi testado pela Petrobras em campanhas anteriores, e o gás produziu na superfície. A natureza também é secundária desses reservatórios. E, do ponto de vista litoestratigráfico, aqui a gente está falando de algumas plataformas carbonáticas preservadas ali junto à formação Serra da Saudade. Reservatórios de acaranos cambrianos heterolíticos também já produziram gás na bacia do São Francisco. Aqui a gente tem um exemplo disso, são intercalações de arenitos muito finos e pelitos, que, além de terem mostrado fortes indícios de gás, também foram testados e produziram. A produção toda, entende-se que foi a partir de fraturas, como essas que a gente está vendo aqui, a maioria delas parcialmente preenchidas, né? A porosidade, por se tratar de uma porosidade secundária a partir de fraturas, ela não deve ser superior a 2%, em geral, 1%. Bom, o gás natural, qual que é a geoquímica desse gás natural? É um gás chamado de gás seco, ou seja, o metano, os volumes de metano, eles são muito maiores do que os volumes dos outros hidrocarbonetos, dos outros alcanos identificados. H2S, CO2 e CO não existe, né, não foram identificadas quantidades significativas nesse gás natural. E tudo isso indica a assinatura geoquímica e isotópica desses gases, indica aí a mistura entre 3 fontes, na maioria dos casos entre fontes termogênicas e biogênicas, e também fontes abiogênicas. Nesse último caso, as quantidades de hélio e de hidrogênio que a gente tem identificado em algumas ocorrências são, inclusive, compatíveis com essa origem abiogênica. Em alguns casos, o hidrogênio, para vocês terem ideia, ele pode atingir valores superiores a 30%. Tudo isso indica uma elevada maturidade termal do sistema, junto com aqueles geradores, como eles foram mostrados anteriormente, e processos que podem ter envolvido desde a geração da exaustão dos geradores até a quebra de moléculas de petróleo para, então, gerar hidrocarbonetos gasosos, né? Bom, a maturidade termal indicada por esses gases naturais, né, por esses hidrocarbonetos, mostra também uma conexão com a arquitetura tectônica da bacia, que a gente vê que, aparentemente, os gases tendem a ser mais secos junto aos sistemas, os cinturões de falhas e dobras, né, e tendem a ser menos secos ou mais úmidos nas porções centrais da bacia. Os selos, o principal desses selos, como eu digo, os principais, eles são ediacaranos cambrianos, estão juntos da sequência Bambuí, que são seções como essas aqui, ocorrem continuamente ao longo de toda a bacia, e eventualmente desempenham um papel importante como selo aí também, rochas glaciogênicas neoproterozoicas. Aqui a gente vê um exemplo desses 2 tipos de selo, né, todos com baixíssima permeabilidade, baixíssima porosidade, nos folheiros, aqui nos pelitos, como era de se esperar, né? E aqui nessas rochas, nesses diamictitos glaciogênicos, principalmente essa baixa porosidade e permeabilidade está principalmente associada a essa matriz lamosa, que é típica dessas rochas, né? Como eu disse anteriormente, a natureza secundária das porosidades sugere que sim, a diagênese deve ter desempenhado também um papel para complementar, de selo, para complementar todo esse contexto que a gente está vendo aqui. Rotas de migração, elas podem ser analisadas sobre 2 perspectivas, 2 escalas diferentes. A primeira dessas escalas é a escala mais regional, né, em que esses fluidos eles teriam migrado das porções mais profundas, dos depocentros, junto ao Lacógeno Pirapora, e aqui na margem oeste, sudoeste da bacia, e também teriam migrado a partir desses cinturões, desses sistemas orogênicos nas margens das bacias, né, ou seja, a gente tem uma tripla polaridade dessas migrações regionais. Quando a gente vai para a mesoescala, né, a gente vê vê uma série de estruturas que podem ter sido desempenhado um papel fundamental para poder, como rotas de migração, né, muitas vezes essas estruturas, inclusive, estão parcialmente preenchidas ou completamente preenchidas, a exemplo desses veios aqui na porção leste da bacia.
rotas como essa também devem ter desempenhado algum papel para poder garantir a produção de até acidental de gás natural em poços rasos feitos para gás. Né? Aqui é um caso que a gente vê também na mesescala, a atuação de estruturas como essas, lá no sudoeste da Bacia do São Francisco, né, muitas das exudações que já eram conhecidas há décadas, que a gente consegue ver, inclusive nos remansos lá do rio Indaiá e da própria represa de Três Marias, muitas dessas exudações estão alinhadas a fraturas, a juntas abertas desenvolvidas durante o desenvolvimento desse cinturão de falhas e dobras e que estão ativas ainda até hoje como rotas de migração. Então, todo esse cenário também nos permitiu identificar vários tipos de armadilhas, né, de trapas para esses sistemas petrolíferos, armadilhas desde estratigráficas até combinadas, né, com elementos estratigráficos estruturais, como a gente pode ver aqui. Uma dessas armadilhas aqui envolve o adelgaçamento dos reservatórios mesoproterozoicos junto a esses altos de embasamento, inclusive produziu gás natural, foi o primeiro teste recente de gás natural em superfície, o teste bem sucedido, que foi realizado em 2011, lá na região de Morada Nova, pelo consórcio. Também outros reservatórios, aqui a gente vê um caso de uma armadilha que aparentemente é do tipo anticlinal, e aí a gente vê aqui esse teste, esse poço que foi perfurado aqui nessa região, também nos revelou gradientes de pressão anômalos. Nesse caso aqui, o gradiente identificado na zona produtora de gás, ele estava consideravelmente superior, na verdade ele estava mais ou menos 50% superior ao que a gente esperava, mostrando aí um gradiente de pressão acima do hidrostático. Em outros casos, a gente também, uma série de linhas de evidência sugere que também tem gradientes de pressões anômalos, só que abaixo do esperado dos gradientes hidrostáticos. Bom, a gente pode sintetizar todos esses elementos nessa carta, nessa figura, como está sendo mostrado aqui. Então, basicamente, esses elementos, geradores, selos e reservatórios, eles são todos proterozoicos, formados aí junto a esses ciclos bacinais rift-seg, margem passiva, rift-seg, margem passiva já do neoproterozoico, e o ciclo bacinal de antepaís do final do Ediacarano e início do Cambriano. Né? Todas as evidências e os indícios documentados até então mostram para a gente que, além desses elementos e processos serem proterozoicos, o clímax do sistema petrolífero, ou seja, quando mais se gerou hidrocarbonetos, também é do final do Ediacarano, provavelmente contemporâneo ao desenvolvimento desses cinturões de falhas e dobras, que foi capaz de soterrar todo mundo e colocar, inclusive, os geradores mais novos em janela de geração e até expor esses geradores a condições termais mais severas. A associação desses elementos, desses hidrocarbonetos com mineralizações de chumbo e zinco também nos mostram aí cenários muito parecidos com aqueles que têm sido documentados em bacias fanerozoicas, que envolvem a circulação de fluidos regional ao longo de toda a bacia, fluidos esses e mecanismos esses que provavelmente se associaram em algum momento com os próprios fluidos responsáveis pelas mineralizações de chumbo e zinco. E é interessante que aqui eu mostro uma amostra aqui, lateral de poço, que recuperou basicamente sulfeto só. Essa amostra ela foi realizada numa sessão em que a gente identificou gás natural, resolveu amostrar, chegou lá, achou esse sulfeto maciço, aí, principalmente pirrotita e pirita. Bom, tudo isso nos mostra que a gente está tratando de uma bacia antiga, né? A história geológica da bacia, ela registra cerca de um terço do tempo geológico, isso é muita coisa, e o sistema petrolífero também tem um contraste muito grande, né, à medida que todos os processos e elementos, eles são dominantemente proterozoicos a paleozoicos, eles também são consideravelmente mais antigos do que aqueles registros, do que os principais sistemas petrolíferos produtores do mundo, todos eles, a maioria, fanerozoica. Isso significa muito para a natureza do sistema petrolífero que a gente está investigando, isso representa um grande desafio em termos de preservação, isso aqui também
tem que ser analisado sob a perspectiva de uma biosfera, que era diferente, de uma atmosfera e hidrosfera, que também tinha características diferentes. Sistemas sedimentares, apesar de terem condições muito similares ao do Fanerozoico, ainda apresentavam algumas diferenças, e, é claro, regimes termais, circulação de fluidos. Isso coloca para a gente um desafio em termos de análogos, né? Hoje, já existem muitos sistemas petrolíferos identificados, proterozoicos, né, identificados no mundo. Poucos deles foram provados, e dentre esses poucos, o São Francisco é um deles, né? Talvez o mais conhecido de todos seja o responsável pelo desenvolvimento, pela formação de campos gigantes de óleo e gás na província de Lena-Tunguska, que fica na Rússia, na Sibéria, né? Todos esse sistema aqui produziu a partir de geradores mesoproterozoicos, neoproterozoicos, e um outro muito famoso é aquele sistema identificado lá na subbacia de Betalú, na bacia de MacArthur, que produz a partir de geradores proterozoicos. A grande diferença desses sistemas para o Bambuí talvez seja o clímax, né? O Bambuí, a bacia do São Francisco, talvez seja o clímax, que ocorreu muito antes do clímax registrado nessas outras bacias, que em geral é paleozoico, paleozoico médio, final, ou até mesozoico, né? O nosso clímax ele foi contemporâneo ao ciclo brasiliano panafricano, né? Isso significa aí uma preservação desse sistema da ordem de 560 milhões de anos, ou um pouco mais. Quando a gente olha sobre a perspectiva da evolução do sistema Terra, aqui a gente tem belos exemplares de registros da biosfera, da atmosfera, de todas essas outras esferas que estavam em pleno desenvolvimento, e também alguns registros tipicamente encontrados em episódios glaciais globais, como é o caso desse episódio do Snowball Earth, do final do Neoproterozoico. Aqui essas 3 estrelas representam, o primeiro sistema petrolífero conhecido, os primeiros campos de petróleo conhecidos estão mais ou menos aqui atrás, né? Infelizmente todos eles já foram metamorfizados. O primeiro óleo vivo está mais ou menos aqui, né? As nossas rochas geradoras mais antigas estão por aqui, aqui é o clímax do sistema petrolífero da Bacia de São Francisco. Essas rochas geradoras também têm uma associação com vários episódios de anoxia registrados aí ao longo da história do sistema Terra, né? Esses geradores neoproterozoicos, comumente, são poucos, contribuem pouco para todos os recursos conhecidos no mundo de óleo e gás, mas os que são conhecidos, eles também ocorrem numa situação muito parecida com a do Bambuí, que é esse momento pós-glacial, quando se espera elevação eustática e aumento da produtividade orgânica, então geração de condições adequadas para formação de seções como essas, né? Parece que esse é o caso, por exemplo, do gerador da base do Bambuí, né? Quando a gente faz um checklist de todas essas informações, eu coloquei aqui aquilo que eu apresentei lá no começo da palestra, eu trouxe de novo, a gente vê que as características desses reservatórios do sistema petrolífero colocam a Bacia do São Francisco, o sistema da Bacia do São Francisco, também como um sistema tipicamente não convencional, gas prone, né? A gente não tem expectativa nenhuma de óleo para essa bacia, e isso sob condições de reservatórios com baixa porosidade, baixa permeabilidade, gradientes de pressão anômalos, os contatos de água e óleo difusos ou inexistentes, na maioria inexistentes, inclusive, a gente não identificou a água de formação, ou em pouquíssimos casos, né? Geradores reservatórios, nesse caso a gente não considera, ou seja, não tem potencial para shale gas, pelo menos nas seções analisadas, por causa da alta degradação termal dessas rochas. Os mecanismos hidrodinâmicos, eles parecem, dadas as condições que a gente está vendo aqui, eles devem ter papéis secundários, como tem em sistemas dessa natureza, e espera-se também que essas acumulações elas sejam um pouco mais contínuas. Análogos, né? Tudo isso mostra para a gente que a gente tem que buscar outros análogos, não somente em termos de idade, mas em termos de natureza, exemplo de reservatórios do tipo Tight, comumente explorados na América do Norte, né? Bom, um fator interessante dessa bacia, que tem despertado muita atenção de pesquisadores e também da própria indústria, é a quantidade de hidrogênio que a gente tem encontrado. Como eu mencionei anteriormente, tem casos em que esse hidrogênio ele tem até, ele ocorre junto com o metano e em quantidades enormes, né?
Hidrogênio associado a metano, ambos de natureza biogênica, têm sido identificados em várias partes do mundo. Aqui do lado esquerdo eu mostro para vocês o caso de Quimera, que fica lá na Turquia, onde já tem pelo menos uns 2 milênios em que metano e hidrogênio vem sendo produzido de forma contínua, né? Esse metano, esse hidrogênio provavelmente, o metano provavelmente é resultado de reações como essas que eu estou mostrando aqui, e o hidrogênio, nesses casos, deve ser derivado da serpentinização de rochas ultramáficas, né? No São Francisco, a gente ainda não tem ideia de como isso pode, a gente ainda está estudando, mas isso aqui, todas as características geoquímicas que a gente tem visto nesses gases sugerem que a gente pode estar falando de um caso como esse, né? E aqui a gente estaria, então, em uma zona, esses hidrocarbonetos, pelo menos onde eles ocorrem, os abiogênicos, estariam mais ou menos nessa zona aqui junto aos escudos pré-cambrianos, né? Isso é importantíssimo porque hidrogênio ele tem sido considerado como uma das futuras novas fontes de energia limpas, né? E isso tem estimulado muito a pesquisa para hidrocarbonetos. É interessante porque o hidrogênio também tem sido considerado como os sistemas que produzem hidrogênio naturalmente têm sido considerados como um dos possíveis berços para a origem da vida. Então, talvez estudar isso também nos dê, e nos próximos anos, várias oportunidades comerciais nesse novo cenário, mas também nos dê vários insights sobre a origem da vida, a própria exploração desses organismos no espaço afora. Para finalizar, então, aqui é um sketch, um desenho que geralmente eu utilizo para poder mostrar, discutir um pouco de como é a rota, desde o início das pesquisas até o estágio final de sucesso exploratório. Em geral, essa rota envolve a combinação de múltiplos fatores, que incluem aí oportunidades, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de novos conceitos e a capacidade de assumir novos riscos, né? A história de São Francisco ainda não terminou, ela ainda está em processo, a gente ainda não chegou na fase de produção comercial desses recursos aqui, mas mesmo assim ela tem mostrado que todos os passos que foram dados ao longo dessas últimas décadas, eles envolveram esses mesmos fatores aqui. E aí hoje eu fico me perguntando, né, depois disso tudo que a gente aprendeu nessas últimas décadas, como que esses novos fatores vão se colocar nos próximos estágios de exploração da bacia, que eu espero serem retomados em breve. Bom, então, finalmente, eu agradeço mais uma vez ao convite, e agradeço também às várias instituições, empresas que têm nos apoiado ao longo desses últimos anos nas pesquisas, em especial a Petra, na figura do Roberto Viana, que sempre tem nos dado aí muita força ao longo de todo esse processo, né? Então, muito obrigado mais uma vez, e eu encerro a apresentação aqui. Humberto, a gente que agradece, nós da APG, eu acho que em nome de todos, né, agradecemos muito, foi uma palestra bem esclarecedora, muito boa, deu para aprender bastante, assim, a gente agradece demais. Os próprios comentários, muita gente está elogiando a palestra, viu? E temos duas perguntas. Eu vou falar primeiro aqui do Túlio Delogo. Ele está perguntando assim: se nessas ocorrências de exudações de hidrocarbonetos também ocorre escape de gás de hidrogênio, e se há alguma relação na geração entre esses dois tipos de gases? Posso falar? Oi, Túlio. Sim, na verdade eu trouxe esse tema, eu trouxe aqui essas ocorrências de hidrogênio exatamente porque as primeiras ocorrências que a gente documentou na bacia, elas foram associadas, foram documentadas exatamente junto a esses elementos e processos do sistemas petrolíferos, na verdade, junto aos reservatórios que a gente identificou. Então, os casos conhecidos, eles são, do ponto de vista composicional e geoquímico, a gente vê metano, né, em grandes quantidades, vê hidrogênio nas quantidades que eu mencionei anteriormente, vê alguns alcanos um pouco mais complexos associados também, a gente vê hélio, também costuma aparecer, então todos eles estão associados e
tem uma série de elementos, inclusive a assinatura isotópica, a gente ainda tem muitas fontes possíveis, né, que a gente está investigando. Mas a assinatura isotópica, pelo menos para mim, a forma de ocorrência sugere que a gente está falando de sistemas que têm alguma relação direta, sim, tanto do ponto de vista de geração, ou mesmo do ponto de vista, pode ser simplesmente um mesmo reservatório que foi aproveitado para todo mundo, mas isso aí é um assunto que a gente ainda é uma discussão que ainda está em andamento com as pesquisas que têm sido desenvolvidas, né? Ah, sim. Bom, a Alane Andrade, primeiro ela está parabenizando pela palestra, e ela fala o seguinte: não lembro se já foi dito aqui, embora haja ocorrência ainda de baixa porosidade, mas gostaria de saber se a maturação dos hidrocarbonetos poderia estar diretamente relacionada a um estágio muito avançado de agenético, atingindo metamorfismo em determinadas porções da bacia? Bom, esse estágio termal, ele é um tema muito precioso a ser investigado na Bacia do São Francisco, exatamente pela implicação que isso tem em termos de risco e em termos de probabilidade, né, em termos de sucesso econômico para isso tudo. E, além disso, esse estágio de maturação termal, ele pode nos contribuir muito com a literatura, com o conhecimento, à medida que esse limite, onde a produção de hidrocarbonetos cessa e a gente entra em outros processos metamórficos e tudo mais, esse limite ainda é pouco conhecido, exatamente porque até um determinado momento ninguém se interessava por bacias ou por sistemas com alto estágio de maturação termal como esses. Então, estudar o São Francisco talvez nos responda em parte a pergunta que você fez, a gente ainda está desenvolvendo trabalhos que talvez deem um pouco mais de resposta, mas é impossível dissociar o desenvolvimento, a maturação dessas rochas geradoras dos processos diagenéticos propriamente ditos, né? E como esses hidrocarbonetos, esses gases são secos, a natureza da matéria orgânica que eu mostrei também mostra um estágio de maturação termal muito elevado, eu não duvido que a gente tenha começado a entrar no metamorfismo, ou pelo menos no limite entre o anquimetamorfismo e o epimetamorfismo, e ainda assim está desenvolvendo esses hidrocarbonetos. Provavelmente sim. Bom, no momento foram essas as perguntas. No mais, o pessoal está parabenizando pela palestra. E a Alane até respondeu aqui: muito obrigada pela resposta, me interessa muito sobre esse assunto, transição da diagênese para o metamorfismo. Bom, acho que no mais é isso, né, pessoal? Não temos mais perguntas. Mais uma vez gostaria de agradecer, né, ao senhor pela palestra, a todos que estiveram aqui presentes, nos apoiando. Mais um webinar. E, bom, só gostaria de lembrar que esse webinar vai estar presente no nosso canal do YouTube, e provavelmente mais tarde já vai estar postado lá. Então, se vocês quiserem rever algumas partes e tudo mais, perder alguma parte, só ir lá e vocês podem ver, tá? E, bom, acho que no máximo mais é isso mesmo. Mais uma vez, muito obrigada, pessoal. Então, claro que eu vou agradecer mais uma vez pela oportunidade e dar os parabéns pelo esse ciclo de eventos que vocês têm promovido. Ainda mais nesse momento, né? Então, eu tenho acompanhado, tem sido ótimas palestras que vocês têm promovido, com assuntos relevantes e muito interessantes, e, como eu disse, uma honra de poder participar disso tudo. Agradeço mais uma vez o convite, e deixo aqui o meu contato para todos vocês, quem quiser, se eventualmente tiver mais alguma dúvida, ou quiser discutir mais alguma coisa, é só entrar em contato. E se tiverem interessados a entrar para essa equipe de trabalho e pesquisar um pouco mais sobre o tema São Francisco, sistema petrolífero e todos esses elementos associados aí a isso tudo, também já deixo o convite aqui, basta entrar em contato, né? Sim. Muito obrigada. Obrigado, gente, até mais.
Até mais. Até mais.